uma boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite à professora Ellen, ao professor Fábio, à organização da Escola Piloto. Fico muito feliz com a presença de todos, vendo tanto discentes recém-chegados, agora no mestrado de 2020 daqui do PEC, com alguns colegas, professores. Fico muito feliz com o prestígio de todos. E hoje eu vou falar um pouquinho de um projeto realizado dentro do NUCAT, dentro da grande área de beneficiamento de biomassa. Enfim, vou falar um pouco sobre alguns aspectos da conversão de etanol a um butanol e focar um pouco dentro dessa problemática no uso das técnicas de DFT. Eu vou pedir já licença aos colegas mais experientes, que eu vou passar um pouco dos fundamentos para atender todo, fazer uma palestra um pouco mais inclusiva, dado que o nosso público é bastante heterogêneo no sentido da experiência que tem com esse tipo de técnica. Então, primeiramente, o problema é oriundo, na verdade, de um artigo da Nature de 2011, em que o autor, o Savage, ele propõe que o biocombustível ideal ele deve ser não somente barato ou energeticamente denso. Ele precisa ter essas duas características. Ele precisa ser barato e energeticamente denso. Então, dentro das diferentes fontes de biocombustíveis que a gente pode ver aqui na figura, por exemplo, milho, alga, cana-de-açúcar, resíduo de madeira, algum outro tipo de biomassa, a gente tem algumas opções que são conhecidamente energeticamente densas. Ela já tem essa característica atrativa, mas ainda é um trabalho corrente na literatura, a necessidade de baratear esses aspectos, esses processos de produção, porque não adianta você ter um combustível competitivo em termos energéticos, mas ele tem um preço inviável de produção que chegue para o consumidor final a um valor que seja incompatível com as rotas petroquímicas. Falando primeiramente do aspecto energético, a gente observa aqui nesse gráfico que a gente vai observar, vai analisar diferentes tipos de combustível. À esquerda aqui os três primeiros de origem biorrenovável, os da direita de origem petroquímica, comparando, analisando a sua capacidade calorífica aqui em megajoule por litro. A gente observa primeiro, comparando o etanol, por exemplo, os butanóis, esses dois aqui, o butanol, N-butanol e o isobutanol, a gente observa que tem uma grande diferença energética de quase 40% entre esses dois tipos de biocombustíveis, e que então mostra que o etanol está bem longe ainda em termos de capacidade calorífica dos seus correspondentes, digamos assim, petroquímicos. Ao passo que os álcoois C4, os álcoois superiores, por exemplo, esses butanóis, eles têm uma diferença menor, uma diferença de apenas 11% para, por exemplo, a gasolina, que é o combustível usado em veículos mais leves, a gente usa no nosso dia a dia. E se a gente somar isso, na verdade, algumas características interessantes do butanol em relação ao etanol, de o butanol ser menos higroscópico, menos corrosivo, altamente miscível tanto em gasolina quanto em biodiesel, o que quer dizer que ele pode ser usado não somente como combustível sozinho, mas também como aditivo, um aditivo biorrenovável a esses combustíveis, algo que é bastante atrativo. Então isso mostra características vantajosas do butanol em relação ao etanol. E além disso, os álcoois C4 eles são altamente usados nas indústrias de tinta, nas indústrias de vernizes, de revestimento e também nas indústrias de produção de ésteres de acrila e de ésteres ácidos. Então, tem um apelo interessante para a produção desses álcoois a partir do etanol. Então, a primeira motivação de potencializar essa conversão. O problema, como eu falei com vocês, é a análise econômica. Se a gente olhar, por exemplo, nessa tabela que a gente está comparando o etanol oriundo, os aspectos econômicos do etanol oriundo de uma biorefinaria de etanol de primeira geração, comparado com uma biorefinaria um pouco mais moderna, que consiga produzir butanol de segunda geração, e olharmos com os olhos de quem quer ver, a gente observa, por exemplo, que há um aumento de cerca de 90% no investimento inicial entre uma refinaria e outra. Observem quanto que é mais rentável a biorefinaria de etanol de primeira geração comparada a uma que seja capaz de produzir butanol de segunda geração. Obviamente, a receita oriunda de cada uma dessas refinarias ela tem que pesar a favor do butanol, porque justamente é um insumo químico de maior valor agregado. Então, tem que pesar, na verdade, para o lado do butanol. O problema é que quando você compara os
investimentos e a receita, o retorno que você tem, a taxa interna de retorno é muito maior, é quase 25% a 30% maior para manter-se, na verdade, uma biorrefinaria, ou para construir-se uma biorrefinaria de etanol de primeira geração, em relação a uma que seja capaz de processar butanol de segunda geração. Então, essa análise econômica pesa no sentido de não ser rentável a conversão a butanol de segunda geração. Mas você pode falar assim, Henrique, isso é um dado local, é um dado do Brasil e o resto do mundo. Então, na verdade, mais notícias para os biocombustíveis, se a gente olhar um trabalho europeu, análise europeia disso, a gente observa que, comparando uma rota biorrenovável com uma rota petroquímica, sempre há necessidade, desculpem, sempre há a vantagem da rota petroquímica em todos os parâmetros analisados, desde a eficiência material até o consumo de energia, o uso de terra arável e os custos totais, enfim. Há uma grande desvantagem hoje do processo biorrenovável em relação ao petroquímico, de modo que a gente observa uma necessidade de desenvolvermos a tecnologia, além de, obviamente, termos uma certa política em termos de redução de impostos e subsídios para essas rotas biorrenováveis, dado que há uma demanda ecológica, há uma demanda da sociedade para processos que sejam ecologicamente corretos. Mas isso, economicamente, ainda é um grande desafio, talvez o maior desafio. E aí a gente chega, por exemplo, também a uma próxima análise que mostra, aqui nesse gráfico de cima, por exemplo, uma tendência quase exponencial, ou praticamente exponencial, do número de carros em circulação no quinquênio entre 2013 e 2017, também a fatia dos carros elétricos. A gente observa que, para uma realidade brasileira, em que a gente tem a grande parte do nosso etanol utilizado como combustível, a gente observa que tem uma tendência de os motores a combustão interna entrarem em declínio no futuro a médio e longo prazo, digamos assim. Então, surgem dessas demandas duas questões principais. A primeira, como é que a gente vai conseguir manter o etanol útil e competitivo em um mundo que se distancia cada vez mais dos motores, um erro tipográfico aqui, dos motores a combustão interna, e como é que a gente combate esse excedente? Porque o Brasil é uma potência agrícola gigantesca, então a gente não vai parar simplesmente de plantar cana-de-açúcar e esse etanol vai existir. Então, como é que a gente consegue pegar esse etanol que não está sendo mais queimado como combustível e dar um uso interessante para ele? Como é que a gente consegue agregar valor a esse etanol? Como é que a gente consegue continuar ganhando dinheiro com isso? Observem que tem uma questão estratégica a nível de economia do país que é muito íntima a essas questões. Então, a gente usa, na verdade, o fato de o etanol ter um termo muito bem estabelecido. O etanol ele é chamado de uma plataforma química, ou seja, um químico plataforma, em que a gente consegue, a partir de etanol, somente etanol, conseguimos sintetizar uma gama de diversos produtos de valor agregado maior, em tese, do que o etanol. Por exemplo, aqui temos 8, mas não somente esses 8, ainda há um outro conjunto de produtos que são derivados de etanol. Essas plataformas químicas que, por exemplo, como o eteno ou como o butadieno, vão ser insumo das indústrias de polímero, das indústrias de plástico e borracha, e aí a gente consegue construir um mundo, na verdade. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, pegando esses 3 produtos aqui específicos como exemplo, a gente observa uma taxa de crescimento. Isso aqui é a previsão do quinquênio 2019 a 2024, obviamente com as questões de pandemia, enfim, isso vai ser revisitado, mas para a gente ter botar isso um pouco em perspectiva, como é que tem essa perspectiva, essas projeções de crescimento desses mercados. Isso aqui é o crescimento do consumo previsto para cada um desses três subprodutos do etanol, do beneficiamento de etanol ao ano, nos próximos 5 anos, e nesse trabalho específico nós vamos trabalhar mais com o 1-butanol, como eu falei, além de combustível e excelente aditivo de combustível, ele é insumo para uma grande parte de indústrias, como, por exemplo, vernizes, produção de ésteres de acrila e de ácidos, enfim, tem um grande apelo, um crescimento de 3,5% ao ano. Mas a gente precisa dar um passo para trás e entender como é que isso é feito. Essa conversão de etanol a butanol é feita. Isso, na verdade, a gente vai precisar voltar 120 anos aproximadamente na história. Lá no francês Gerber, que foi o primeiro, pelo menos, a reportar, não quer dizer que ele tenha sido o primeiro a descobrir isso. Ele foi o primeiro a reportar que ele conseguiu, em meio homogêneo, altamente básico, ele conseguiu, a partir de álcoois e seus alcóxidos,
produzir álcools superiores. Aqui observem o crescimento da cadeia saindo de uma cadeia com R mais 2, uma cadeia 2R mais 2, por exemplo, em número de carbono. O problema é que essa rota ela foi um pouco preferida justamente pelo boom da petroquímica no final do século XIX, começo do século XX, de maneira que essa reação ficou um pouco adormecida por praticamente 50, 60 anos. Aqui, se vocês observarem essa janela de tempo, aqui, esse período, a gente observa que passamos por o boom do petróleo, passamos por 2 guerras mundiais como sociedade humana. Então, a gente dá para ter uma ideia de como é que isso foi deixado de lado, a gente tinha problemas maiores para resolver nesse intervalo de 50, 60 anos. E aí, os grupos alemães voltaram a se interessar por esse mecanismo, por essa reação, justamente porque você agrega valor, você sai de álcool, por exemplo, com 2 carbonos, vai para um álcool com 4, 6, 8 carbonos, e aí esses grupos, essas publicações, respectivamente, propuseram já uma formalização de esquema reacional, que se vocês não lembrarem aí, enfim, tiverem muito tempo que vocês não lembram o que é um aldol, é essa espécie, esse camarada aqui que é oriundo da condensação aldólica entre 2 aldeídos, e aí esse aldeído passa por uma sequência esse aldol passa por uma sequência de hidrogenação e desidratação e chega aqui, por exemplo, ao nosso butanol, ao nosso C4, nosso álcool em C4. Novamente, aqui a gente vai dar um pulo de mais de 20 anos na história para chegar até 98, de novo. Aqui tivemos várias crises de petróleo, enfim, guerras do Vietnã, guerra do Golfo. Então, há de novo um arrefecimento, na verdade, desse tema na literatura científica, de modo que só em 98 o grupo do professor Iglesias reacende esse interesse aqui já com a vertente mais ligada à importância ecológica desse processo, de estudar-se esse processo. Então, aqui ele já propõe, já agora com uma rota já importante em termos de conhecimento humano, que ele começa a incluir as superfícies catalíticas, e aí descobre esses estudos descobrem, eles propõem algumas grandes características, por exemplo, como a necessidade de materiais anfóteros, ou seja, a necessidade de sítios superficiais ácidos e básicos, não somente ácidos ou básicos, e também esses estudos mostram que não há participação de hidrogênio gasoso nessas reações, ao passo que eles propõem a participação de adátomos de hidrogênio, ou seja, esses hidrogênios superficiais aqui, que estão no esquema deles, e já mostra, na verdade, a participação da superfície catalítica, de modo que tem uma proposição um pouco mais forte desse mecanismo reacional. E aí depois, a partir de 98, uma enxurrada de trabalhos a partir relacionados a esse tema são propostos, e aí em 2014 vem uma crítica severa a esse processo, em que o grupo de Scalbert, na França, realizou alguns cálculos de origem termodinâmica e propuseram que, na verdade, aquela proposta de Gerber, de passar pelo aldol, por exemplo, ela é furada, que, na verdade, o que acontece é simplesmente uma dimerização praticamente homogênea de 2 moléculas de etanol para uma molécula de butanol com a eliminação de água. E isso ganhou gerou, na verdade, uma grande comoção dentro da comunidade que estuda isso, a comunidade de Gerber, digamos assim, que ninguém estava esperando que isso acontecesse. Isso acontece, na verdade, por um motivo muito simples. A partir, por exemplo, de 2015 também, seguindo a rota de Scalbert, os italianos do grupo do professor Cavani, eles propuseram ainda mais uma rota baseada em outras evidências espectroscópicas e cálculos quanto-mecânicos a nível de DFT, e simplesmente o argumento deles é o seguinte: esse intermediário aldólico aqui, ele não é espectroscopicamente detectável. Dentro da tecnologia atual que a gente tem, a nossa resolução, o nosso tempo de análise, a gente não consegue detectar esse cara. Então eles questionaram: se a gente não consegue detectar, será que ele de fato existe? E aí houve um grande esforço no sentido de propor diversas alternativas. Aí, por exemplo, tem um mecanismo publicado pelos italianos do professor Cavani, mostrando que, na verdade, tem uma formação de um carbônio superficial e que, vocês observarem aqui, nunca há formação de um aldol, simplesmente um acoplamento direto desse intermediário carbaniônico, digamos assim, enfim, a formação do butanol, uma enxurrada de propostas, e até em detalhes mais recentes, por exemplo, o grupo do professor Robert Davis, na Virgínia, com o trabalho do Zachary Young, ele propõe, na verdade, já detalhes muito mais esmiuçados à reação, propondo que os mecanismos de hidrogenação não são bem como os que eram pensados, que, na verdade, nunca há uma hidrogenação das duplas entre carbonos, que sempre há uma hidrogenação das carbonilas, ao contrário. Enfim,
há uma grande demonstração. Ao passo que, se a gente olhar a literatura como ela é hoje, a gente chega que, olhando nesse ramo de baixo aqui, que é a formação de butanol a partir de etanol, a gente tem três grandes questões que ainda precisam ser atacadas. Qual é ou quais são os sítios ativos ou o sítio ativo da reação, de maneira como eu falei, assim, a gente tem um grande debate de onde é que isso dentro do catalisador é processado. O aldol intermediário realmente existe? É a questão. Foi o fomento dos trabalhos dos franceses e dos italianos para chegar nessa conclusão. Será que ele realmente existe ou simplesmente há uma outra rota? Como é que isso é feito? E, como mais recentemente a literatura está sendo discutido, as etapas de hidrogenação e desidrogenação, como é que elas ocorrem? Elas são de fato, como o grupo do professor Iglesias previu, lá, que ele não há de fato a participação de hidrogênio gasoso, há realmente a participação do hidrogênio superficial, ou não, é algum outro tipo de hidrogenação direta, digamos assim. Então tem essas questões ainda, essas lacunas no conhecimento que aí sim a gente precisou se organizar no nosso projeto para tentar responder. Então, o primeiro passo foi detectarmos o que falta na literatura, o que ainda não é elucidado, e assim atacar os problemas. E para isso, digamos assim, uma receita de bolo dentro da catálise heterogênea passa por, obviamente, tanto fazer a caracterização do material por espectroscopias distintas e caracterizações diversas, e também fazer os testes de bancada com o intuito de detectar possíveis intermediários, fazer testes cinéticos, enfim, isso tudo foi feito, mas não é o interesse da nossa conversa de hoje. A gente vai, na verdade, focar nessa terceira lanterninha para jogar luz no nosso sistema, que é a modelagem quanto-mecânica a nível de DFT, que eu vou tentar passar para vocês a ideia e mostrar como é que isso pode ser útil na realidade da catálise heterogênea, certo? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um pouco do estigma disso aqui, que isso é um pouco, parece que é uma coisa que é impossível de ser feita, parece que é um trabalho danado, mas na verdade não, a gente precisa dar um passo para trás e estudar com a cabeça fria o que são essas técnicas para a gente poder contribuir, na verdade, com a discussão. E o primeiro a ser feito, na verdade, é definir o que é isso, né? O DFT é uma sigla do inglês chamado Density Functional Theory, que traduzido para português ao pé da letra seria a teoria do funcional da densidade. E aí, a partir disso, a partir dessa nossa convenção de chamar isso aqui de DFT até o final da nossa conversa, eu vou tentar esmiuçar, dar um passinho para trás e mostrar o que é esse cara e a teoria por trás disso, e aí apresentar alguns resultados relevantes ao beneficiamento do etanol a butanol, certo? Primeiro de tudo, o que é isso? Que bruxaria é essa, Henrique? O que é esse DFT? Vamos parar, dar um passinho para trás e, antes de mais nada, definir o que é um funcional. Eu imagino que não seja algo óbvio para todos que estão aqui, mas a gente precisa definir o que é um funcional. E, intuitivamente, o funcional tem até a grafia é parecido com a função, e ele, de fato, é parecido com a função. A diferença é muito simples. Primeiro, vamos pela função. Uma função recebe um número e devolve o número. É uma operação matemática que vai te receber um número como entrada e vai te dar um número como saída. Vai passar por uma função fzinho de x, por exemplo, um número e vai sair um número. Ao passo que o funcional, ele recebe uma função como argumento, não um número. Observe a diferença. Você tinha um número na função, recebe um número, devolve um número. O funcional, você recebe uma função e devolve um número. Nada melhor do que um exemplo para a gente ilustrar isso, não é mesmo? Se uma função x ao quadrado mais 1 recebe o número 1, ela vai te devolver o número 2. Você vai levar 1 ao quadrado, vai somar 1, vai dar 2. Se eu colocar 2 aqui, vai dar 5. Por aí vai. O funcional, de novo, ele vai receber uma função. Então, se o nosso funcional é uma integral de menos 1 a 1 de um f de x, e a gente recebe a f de x como x ao quadrado mais 1, eu usei só para a gente ter um título de comparação, a gente vai ter um número, 8/3. Então, você vai pegar essa função, vai integrar de menos 1 a 1 e vai ter um número como resposta. A entrada é uma função, a saída é um número. Essa que é a diferença. Então, de novo, a função recebe um número, devolve um número, o funcional recebe uma função, devolve uma função. Então, tendo essa definição clara, a gente pode prosseguir. Tudo bem. Então, Henrique, definir, eu sei o que é um funcional, beleza, é uma operação que recebe uma função e transforma essa função num número. E daí? E daí que agora a gente precisa aí começar a olhar a nível microscópico dos nossos sistemas catalíticos, e aí a gente começa a ter uma ideia do porquê que a mecânica quântica é importante nessa discussão. A gente precisa responder algumas questões, digamos assim, que são o santo graal da catálise heterogênea, que todo mundo quer descobrir, que nem sempre é possível, mas a gente precisa responder algumas questões. Como é que os átomos estão dispostos em um sistema? E para isso, na verdade, isso aqui é uma pergunta um pouco cretina, porque, na verdade, a pergunta que a gente quer responder, na verdade, é essa aqui. Como é que a energia do sistema muda com o posicionamento atômico?
Essa é a pergunta que a gente precisa percorrer, que a gente precisa responder. Como é que a energia muda com o displacement dos átomos, na verdade, com o rearranjo dos átomos? E aí, na verdade, a gente precisa, então, olhar com carinho para a equação de Schrödinger, que aí a gente precisa, na verdade, olhar um pouco mais para trás, né? A gente precisa voltar para os nossos Resnicks, para os nossos Iceberg, para os nossos Zero-Levine, e para o básico, na verdade, da física quântica, da química quântica, e responder isso aqui, né? A equação de Schrödinger, que é esse cara, o senhor Erwin Schrödinger, prêmio Nobel, talvez conhecido amplamente pelo seu experimento mental, o seu Gedanke do gato que está morto e vivo. E a gente precisa olhar para a equação de Schrödinger, na verdade, que essa aqui é uma forma simplificada, talvez seja legal para você botar numa camiseta, ou talvez seja legal para você botar numa caneca e falar, olha, eu sei a equação de Schrödinger. E olhando para ela com o olho de quem quer resolver um problema de catálise heterogênea. Essa equação é uma equação de alto valor, um problema de Sturm-Liouville, como ele é botado aqui, ou seja, a gente tem as funções psi que constituem as bases desse problema, as bases funcionais desse problema, que são chamadas, nesse caso, de funções de onda, cujos autovalores são as diferentes energias representadas por esse Ezinho, e esse H é o operador hamiltoniano, que a gente chama, que nada mais é do que um conjunto de energias que você vai considerar dentro do seu problema. Mas, de novo, isso aqui é um problema reduzido, na verdade, é um problema muito, muito simplificado dentro do que a gente precisa. A gente precisa, na verdade, abrir esse hamiltoniano e usar os termos relevantes à catálise heterogênea. Então, o próximo passo é, claramente, né, abrir aquela expressão bonitinha e chegar nesse cara super pouco simpático, digamos assim. Essa equação gigantesca, um pouco assustadora, mas tudo bem, como eu falei. Esses termos entre os colchetes, na verdade, são simplesmente energias. Se vocês olharem com os olhos de quem quer ver, todo mundo já viu isso aqui em algum ponto da vida. O primeiro são as energias cinéticas dos elétrons, na verdade. A gente está utilizando aqui, na verdade, uma aproximação chamada aproximação de Born-Oppenheimer, que a gente fala que os elétrons são muito mais leves em termos mássicos do que os núcleos, então as energias cinéticas somente dos elétrons são contabilizadas, os núcleos são considerados estáticos aqui. O segundo termo, as interações eletrostáticas entre núcleos e elétrons, e o terceiro termo, as interações coulombianas entre somente os elétrons. Então, tudo isso aqui são termos energéticos. Tudo são termos energéticos. E aqui, de novo, mais uma vez, as funções de onda nos psis e os S representam os valores de energia, os autovalores dessa equação. Tudo bem. Henrique, entendi que é uma equação desse naipe, tudo bem. O detalhe é o seguinte, se você olhar com os olhos de quem quer ver, essa equação ela escalona, na verdade, ela escalona de uma maneira assustadora, porque se a gente olhar, por exemplo, uma molécula simples como o CO2, que tem 66 elétrons, desculpa, que tem 22 elétrons, ela vai ter uma função de 66 dimensões, porque, de novo, olhando com os olhos de quem quer ver, o psi é uma função de dimensão 3n, é uma função de dimensão 3n, desculpem, porque para cada elétron que você tiver, para cada n, isso aqui, ó, psi é de R1, R2, Rn, você tem 3 dimensões que caracterizam o posicionamento desse elétron. Então você tem com 22 elétrons uma função de 66 dimensões. Ao passo que, de novo, trazendo um pouco para a realidade da catálise heterogênea, se trabalharmos com um cluster de 100 átomos de platina, por exemplo, a função vai para 23 mil dimensões. Já começa a se tornar um desafio computacional bastante interessante. Então, observem como há um escalonamento interessante em termos dimensionais, e além de tudo, não somente as dimensões cruas, digamos assim. Se vocês olharem com os olhos de quem quer ver esse termo, observem que cada uma desses últimos termos aqui, do somatório, das interações coulombianas, eles refletem o seguinte: cada termo, cada I depende do seu J, ou seja, cada elétron que variar, ele vai afetar todos os outros J elétrons, que não sejam ele próprio. Então, não somente temos uma função de 23 mil dimensões, como cada uma dessas 23 mil dimensões, digamos assim, ela vai influenciar as outras 22.999. Então, é um trabalho computacional bastante interessante, é um trabalho que beira o impossível, na verdade, se você quiser resolver a equação de Schrödinger exatamente. Então, na verdade, aí isso nos últimos 50, 60 anos, toda a genialidade humana trabalhou com toda a afinco em cima disso, e aí em 1964, propôs-se, na verdade, utilizar não mais a função de onda como ela é, na verdade, mas sim uma grandeza chamada densidade eletrônica em uma posição R, que é, na verdade, o somatório dos I componentes,
na verdade, das funções de onda multiplicadas pelas suas funções de onda conjugadas dos i componentes, e aí sim a gente sai de uma função de uma função de 3n coordenadas para uma função de somente 3 coordenadas. Mas, Henrique, por que essa função densidade eletrônica em uma posição R é tão importante? Porque houve, de novo, o brilhantismo humano desses dois senhores, Pierre Roenberg, com seu sorriso simpático, e Walter Kuhn, com seu sorriso não tão simpático. Eles propuseram, em 1964, 2 postulados que ajudam a gente a entender o que eu estou falando. Primeiro, o postulado de Roenberg e Kuhn. Eles propuseram o seguinte: a energia do estado fundamental, que vem da equação de Höringer, é um funcional, e aqui a gente observa o porquê do DFT. É um funcional único da densidade eletrônica. E a segunda proposta deles é que, quando você acha esse funcional que minimiza essa densidade eletrônica, você achou o funcional real que minimiza a equação de Schrödinger. Então, basicamente o que eles disseram é que você consegue transformar um problema de, por exemplo, 23 mil dimensões, um problema de 3 dimensões, de 3 coordenadas, digamos assim, de 3 dimensões, e consegue ter uma análise energética exatamente idêntica à que você teria no problema original, no problema completo, digamos assim. E aí o trabalho deles de 64 evoluiu para o trabalho de 1965, de novo do Walter Kuhn e do Sr. Cham, e que eles propuseram, na verdade, o que é a cereja do bolo dessa teoria toda, que você consegue resolver os problemas. Aqui observem como essas equações são bastante semelhantes, essa equação de Höringer e a equação de Kohn-Cham. Elas são bastante semelhantes, exceto que não há esses somatórios todos aqui de todos os termos nas equações de Kohn-Cham. De modo que é o seguinte, a ideia que eles tiveram, que eles conseguiram provar, é que você resolvendo as funções de onda, achando as funções de onda separadamente, você também consegue representar o sistema total. De maneira que a gente consegue simplificar ainda mais a resolução de um problema que é cavernoso com termos, digamos assim, a elétron. O grande charme disso aqui é que, por exemplo, esse potencial, esse VXC, que é o Exchange Correlational Potential, que seria uma tradução livre, o potencial de troca-correlação, ele é desconhecido, na verdade. A grande questão é que isso aqui é uma aproximação. Então, há esforços de pesquisa no mundo todo, correndo até hoje, para conseguir aproximar esse potencial aqui com diversas funções aproximadas, de maneira que a solução total para a equação de Schrödinger consiga ter uma acurácia. Isso varia de sistema para sistema. Tem até um jargão de que quem conseguir quem conseguir essa resolução exata do potencial desconhecido vai ganhar o prêmio Nobel instantaneamente, porque é algo que ainda é feito de maneira aproximada. E aí eles propõem, na verdade, a resolução do trabalho de uma maneira iterativa, em que você chuta, na verdade, inicialmente uma densidade eletrônica NI, uma densidade inicial, coloca essa NI para resolver as equações de Kohn-Cham. Você, a partir dessa equação de Kohn-Cham, consegue resolver para as funções de onda psi, calcula de novo a densidade eletrônica pela definição de densidade eletrônica, aí você compara e faz uma pergunta. O que eu achei pelas contas é igual ao que eu chutei inicialmente? Se a sua resposta for sim, parabéns, dentro da convergência, obviamente, dentro do seu critério de convergência. Se a sua resposta for sim, você chegou ao final, o seu chute inicial, parabéns, ele é a densidade eletrônica correta. Se não, você precisa atualizar o seu chute inicial e aí rodar esse algoritmo iterativo quantas vezes forem necessárias até atingir a sua convergência ou até a sua tolerância, ou até você ter um número de iterações máximo. E aí sim você consegue resolver o seu problema e propor uma densidade eletrônica que você consegue delimitar diversos outros parâmetros físico-químicos do seu sistema. Tudo bem, Henrique? Falou, um monte de conta, um monte de símbolo, um monte de equação, e como é que isso é útil? Perfeitamente. Da catálise heterogênea, de novo, vamos focar sempre dentro da catálise heterogênea na ciência de materiais. Primeiro, a gente consegue plotar diagramas de energia potencial. Isso aqui, por exemplo, é um trabalho do grupo do professor Iglesias, da conversão de ácido propanóico em acetona, em que ele propõe, na verdade, diversas etapas reacionais e os seus respectivos estados de transição, que, na verdade, propõem espécies que não são detectáveis macroscopicamente. Então, é uma forma da gente conseguir explicar algumas reações que a gente não tem como conferir de maneira experimental. Além disso, tem
um grande uso na parte simulacional. Isso aqui são espectros de vibração. Nesse caso, é uma molécula de butadieno vibrando sobre um catalisador de óxido de magnésio. E a gente prevê, na verdade, algumas bandas de estiramento, algumas bandas de vibração moleculares dessas espécies, que ajudam, na verdade, a explicar alguns espectros, nesse caso de infravermelho, que normalmente não são passíveis de ser explicados somente com argumentos experimentais, porque tem uma questão de resolução, uma questão de contaminantes, toda uma questão de não ter, na verdade, uma database 100% precisa de como prever alguns modos de vibração. Eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe futuramente, né, em alguns slides futuros. E também, é lógico, a gente tem toda uma característica geométrica. Isso aqui é um extrato do trabalho dos italianos, do professor Cavani, que eu comentei anteriormente. Aqui de novo, a produção de butanol a partir de etanol. E onde você consegue propor geometrias moleculares, formas de adsorção, padrões de adsorção, energia de adsorção, toda essa questão na verdade, bem ilustrativa que não é possível de ser vista, né, na verdade, por técnicas espectroscópicas, e você consegue, com a ajuda simulacional, prever todas essas geometrias atômicas, como distâncias interatômicas, ângulos interatômicos, e, enfim, uma miríade de parâmetros geométricos que são muito interessantes e podem explicar alguns efeitos macroscópicos. Muito bem. Acabando essa parte introdutória, a gente volta para o etanol, e aí vamos começar a falar dos nossos resultados quanto a isso. De volta ao etanol, a gente começou as contas notando algumas coisas na literatura interessantes. Os trabalhos anteriores, eles mostram que quando você tenta absorver etanol em superfícies perfeitas de óxido de magnésio, não acontece nada. Ou seja, se você tentar absorver nos monocristais perfeitos de óxido de magnésio, sem nenhum problema, que os terraços perfeitos, você tenta absorver etanol em cima deles, você não vai conseguir, eles não vão ser ativados, não vai haver interação do etanol com a superfície. Só que isso essa informação contradiz uma coisa interessante, que quando você trabalha com, não mais com monocristais, mas outros tipos de substratos de óxido de magnésio, com, digamos assim, amostras reais, entre aspas, de óxido de magnésio, houve sim etanol absorvido e ativado em temperaturas até 150 Kelvin, ou seja, extremamente baixas temperaturas. A pergunta é, como é que isso é possível? Se a gente observa que nos terraços não há, mas que em amostras reais, entre aspas, há, como é que isso é possível? Então, na verdade, a gente precisa olhar com os olhos de quem quer ver para o nosso sistema e tirar esse zoom que a gente tem inicialmente dos terraços e observar que o catalisador, na verdade, ele é um composto com diversos, o catalisador real, estou querendo dizer, um catalisador em pó, por exemplo. Ele é um submundo, na verdade. O terraço é um submundo desse universo em que contempla, na verdade, defeitos, sim. A gente não trabalha só com terraços, como, por exemplo, esses átomos todos pentacoordenados. A gente tem degraus aqui, por exemplo, como essa região. Nós temos quinas, diferentes tipos de quinas usuais, quinas invertidas. E aí? Então, na verdade, a conclusão é que os defeitos importam. A gente não pode ter a visão tunelar, digamos assim, de que os nossos catalisadores, os nossos materiais são perfeitos, porque, na verdade, se você analisar essa reação específica do etanol para a absorção de etanol em óxido de magnésio e pensar somente nos terraços, você vai cair do cavalo, você vai falar que não funciona, ao passo que você bota isso numa unidade reacional e o etanol reage sim na superfície de óxido de magnésio. Então a gente precisou dar uma sistematizada na nossa abordagem e tentar diversas superfícies. Então testamos as contas em cima de terraços, em cima dos degraus, em cima das quinas e das quinas invertidas, as quinas modificadas, e observamos como esses diferentes ambientes atômicos, essas diferentes coordenações influenciam na reatividade do nosso catalisador. E aí a primeira coisa que a gente tem, como eu falei com vocês, como eu spoilei anteriormente, se a gente analisar, aqui sempre agora a gente vai analisar à esquerda os monômeros, isso aqui é só uma molécula de etanol tentando absorver, e à direita os dímeros, duas moléculas de etanol tentando absorver. Mas você vai me perguntar por que, eu vou responder que a gente precisa de duas moléculas adjacentes para poder formar, na verdade, as reações de acoplamento e crescer de uma molécula com 2 carbonos para uma molécula com 4 carbonos. Então a gente sempre tem que analisar o dímero também. E se observarem aqui, no terraço, isso aqui é o resultado final da simulação, observem como não há interação apreciável dessas espécies com o óxido de magnésio perfeito, digamos assim, com os terraços, com ele perfeitinho.
Ao passo que quando a gente começa a inserir os defeitos, aqui a gente vai olhar agora para esse defeito aqui do tipo degrau, observem como já aqui a abstração dos hidrogênios hidroxilares, aqui observem como há uma abstração tanto no monômero quanto no dímero, ou seja, há uma interação sim do etanol com a superfície do catalisador, mas observem que é justamente nos átomos que compõem o defeito. Aqui já mostra como é que isso é importante para o ambiente catalítico. E também agora observando o que a gente vai atacar daqui para frente, que é a quina, que a gente observou que é o sítio mais ativo na reação. A gente vai atacar sempre essa quina. A gente está observando esse ambiente atômico aqui em cima, esse ambiente de coordenação aqui em cima, e observem como é interessante. Novamente, assim como o degrau, a gente tem energias de adsorção muito superiores àquelas observadas no terraço, ou seja, há uma interação sim do etanol com a superfície, e aqui a gente observa como há um comportamento diferente, bem interessante, dos hidrogênios hidroxilares em relação aos sítios ativos do óxido de magnésio. Observem como há uma migração para a subsuperfície, digamos assim. Aqui ele está no terraço, mas eu vou atacar isso aqui um pouquinho mais com vocês nos slides por vir. Mas observem que aqui já há um debate bem interessante, como eu falei anteriormente, sobre a natureza do sítio ativo ser bastante difícil de se analisar. Há um debate gigantesco na literatura ainda acerca disso. E aí, se vocês observarem, aqui a gente vai olhar o seguinte. Eu vou pegar aqui uma canetinha para a gente ver melhor aqui. Aqui a gente está olhando, ó, na parte de cima, as figuras A e B, parte de cima, a gente está olhando a visão daqui, ó. Nosso olho está aqui, olhando de frente. Nosso olho está aqui, ó. Ao passo que embaixo estamos olhando de cima. Estamos olhando esse cara de cima para a gente poder ter uma visão geométrica do que está acontecendo. Então, muito bem. Observem como tem um comportamento bastante interessante. Vamos focar no dímero aqui. Notem como esse camarada aqui, esse oxigênio aqui, vou até dar um zoom para vocês. Esse oxigênio aqui, ele foi capaz de abstrair totalmente o hidrogênio hidroxilado. Da hidroxila, desculpa, hidrogênio hidroxilado não, hidrogênio da hidroxila. Ele foi capaz de abstrair totalmente esse cara. Ao passo que esse camarada aqui, esse oxigênio, também tetracoordenado, observem, não foi capaz de abstrair o hidrogênio hidroxila. Então, observem como isso é interessante. Oxigênios em número de coordenação semelhante, ou seja, idênticos, na verdade, tetracoordenados, observem, tetracoordenados, ou seja, eles têm 4 vizinhos, eles têm reatividade totalmente diferente em relação ao etanol, a hidroxila do etanol. Notem, de novo, como esse camarada, que é esse camarada aqui, esse O4C aqui, deixa eu voltar para o pointer que vocês conseguem ver melhor, como esse oxigênio, à esquerda, digamos assim, da quina, tem uma reatividade aparentemente totalmente diferente do à direita da quina. De novo, esse oxigênio à esquerda, ele foi capaz de abstrair o hidrogênio da hidroxila, ao passo que esse oxigênio não foi capaz, ele só elonga. Henrique, não estou conseguindo ver isso, não entendi nada. Tudo bem. Concordo com vocês. O que está acontecendo? E a gente vai para aquela boa e velha máxima de que uma figura, ou na verdade, uma figura móvel, ela é muito mais importante do que 1000 palavras. Então, eu vou passar esse vídeo aqui algumas vezes para a gente observar o que está acontecendo, o que eu estou querendo transmitir para vocês. A primeira vez vai ser rápido, todas as vezes vão ser rápidas, que é um GIF curtinho, mas eu quero que vocês observem, eu vou passar mais de uma vez. Rápido, não é mesmo? Beleza. Eu quero que vocês observem agora uma coisa. Vou voltar para o pointer aqui. Observem como esse hidrogênio, que é essa bolinha azul pequenininha, eu vou passar um mapa para vocês. Bolinhas amarelas são carbonos, bolinhas azuis pequenas são hidrogênios, bolinhas vermelhas são oxigênios. Então observem como esse hidrogênio aqui estava originalmente ligado ao hidrogênio do etanol. E esse daqui também. Mas observem como esse hidrogênio pula e esse aqui só estica. Passar mais uma vez, observem, vou pausando. Ó, ele vai pular daqui para cá. Pulou, observaram? Esticou, pulou. Esticou, pulou. Ele está lá, ele começou aqui, pulou para cá. Ao passo que esse aqui, esses hidrogênios aqui, eles somente vão esticar em direção ao sítio do oxigênio vicinal. Observe como ele só estica, ele não pula. Ou seja, há uma diferença significativa da reatividade desses caras, apesar de, novamente, eles terem número de coordenação
semelhantes. Então, a gente foi buscar o porquê, e aqui os colegas que tiverem experiência com física do estado sólido ou com fotocatálise vão detectar automaticamente que isso aqui é um gráfico de densidade de estados. No caso aqui é uma densidade de estado projetada nos estados 2P do oxigênio. Não precisam se assustar com nada disso. Na verdade, eu quero que a gente observe uma coisa. A gente está aqui nesse zero que está tracejado, é o nível de Fermi, ou seja, o nível máximo de ocupação eletrônica. E aqui a densidade de estados, a gente observa que, para esse camarada aqui, para o oxigênio que está à direita da quina, aquele que não foi capaz de abstrair o hidrogênio, da hidroxila, a gente tem estados em energia mais baixa do que no oxigênio à esquerda da quina. Por exemplo, observem como esse cara está povoado em energias mais altas, mais próximas do de Fermi. Isso quer dizer o seguinte, esse cara ele tem estados eletrônicos que eles são mais instáveis, ou seja, ele está mais próximo do nível de Fermi, tem preenchimentos em níveis energéticos maiores, e, portanto, a gente pode ter uma interpretação bastante simplificada, não vou entrar nos detalhes, de que esses elétrons são mais reativos, ou seja, apesar de termos ambientes químicos semelhantes em termos de coordenação, de novo, esse cara abstraiu o hidrogênio, esse cara não conseguiu abstrair o hidrogênio. Então a gente tem uma ideia de como esse plot da densidade de estado mostra que a reatividade é totalmente distinta, apesar de haver números de coordenação semelhantes, ou seja, idênticos. Então a gente observa que a gente tem uma explicação eletrônica para a funcionalidade desse tipo de sítio ativo. E aqui já tem uma proposta, na verdade. Isso aqui já é um sítio ativo totalmente diferente na literatura. A gente já está proposto, esse trabalho está submetido, mas a gente tem uma ideia de como é que é difícil determinar sítios ativos específicos em superfícies óxidos, né? Então aqui a gente tem uma ideia de como é que tem que ser essa quina para poder promover, porque observem, essa espécie, a gente vai ver mais na frente, a espécie que foi abstraída, digamos assim, ela vai ter um comportamento catalítico diferente da espécie que só foi, digamos assim, elongada em termos de hidroxilos. Muito bem, já lançamos um pouco de luz acerca dos sítios ativos. O próximo passo naquelas nossas lacunas é justamente a presença de intermediários, e aqui a gente precisa dar um passinho para trás de novo e lembrar de que as técnicas de infravermelho elas são extremamente valiosas para detectar intermediários reacionais no universo da ciência de materiais e, sobretudo, da catálise heterogênea. Aqui a gente está observando, na verdade, diversos espectros coletados. Isso aqui, de fato, são resultados experimentais nossos, em que a gente passa etanol sobre uma superfície de óxido de magnésio a diversas temperaturas e coleta os dados, coleta os espectros. A gente observa que tem um comportamento dinâmico, na verdade, nessa superfície, e também o comportamento térmico é bastante peculiar. E aqui, na verdade, se você olhar com os olhos de quem quer ver, a ideia é a seguinte: cada uma dessas bandas que eu marquei, ela tem um significado, ela está atrelada a espécies, a tipos de vibração moleculares diferentes. Então, na verdade, alguns desses caras são bastante conhecidos na literatura. Por exemplo, essas bandas entre 2.700, número de onda, até 3.000, mais ou menos, elas são clássicas, elas já são muito, muito bem estudadas na literatura, que são pertencentes a esses grupos de carbono, essas vibrações de estiramento desses grupos carbônicos. Ao passo que esses caras aqui do meio, eles são na parte de flexão e oscilação de grupamentos metilas e de CH também. Mas a pergunta é que eu falei com vocês lá atrás, quando eu dei como exemplo a simulação de espectros de diversas técnicas, como o DFT. A pergunta é, e os outros? A gente tem uma região de fingerprint aqui que é muito poluída. Essas bandas, elas não são indubitavelmente definidas na literatura, nem essas. Então a nossa ideia foi o seguinte: por que a gente não simula esses caras? Então, foi o que a gente fez, demos um passo para trás dos experimentos e comparamos isso com a simulação. Então, quando a gente tem um problema, a gente pode simular e ver o que a gente pode ter de resposta. Essa DFPT, na verdade, é uma modificação do DFT, com o acoplamento da teoria perturbacional. E aqui a gente observa esses três espectros de baixo, na verdade, eles são as simulações que a gente observa. A gente coletou esses espectros simulados para um dímero de acetaldeído, para um dímero de etanol e também para um outro tipo de intermediário que a gente propõe no nosso trabalho, mas enfim, não vem ao caso. E comparamos, na verdade, comparamos esses caras com o espectro experimental. E daí, a gente observa que, por exemplo, a gente tem umas vibrações frustradas, que a gente chama, que a gente não consegue ver muito bem pelo espectro, mas que elas estão representadas, por exemplo, pelos espectros, que elas não são tão bem detectadas pelos espectros experimentais, mas os espectros simulados
trazem uma ideia boa do que está acontecendo. Por exemplo, vou pegar um exemplo, eu não vou explicar isso aqui, não é ideia, não é explicar cada um dessas bandas. Esse cara é um estiramento frustrado de OH no dímero de etanol. Então, por exemplo, esse modo vibracional, que talvez vocês não consigam ver, tem um vetorzão aqui em azul, que mostra a direção frustrada justamente porque esse cara está ligado a um oxigênio da rede cristalina do óxido de magnésio. Então, na verdade, o recado é o seguinte: a gente pode usar a simulação quanto-mecânica para ajudar a explicar o que a gente observa em resultados experimentais espectroscópicos, no nosso caso infravermelho, mas também pode ser aplicado a ultravioleta, a Raman, enfim, praticamente todos os espectros que possam ser coletados em equipamentos experimentais. E muito bem, o terceiro resultado, agora sim, análise energética, que eu vou apresentar para vocês por partes, na verdade, esse grande diagrama de energia potencial que a gente propôs. Observem que, como eu falei para vocês, é uma rede extremamente complexa de reações químicas. A gente previu aqui 20 estados de transição por diversas rotas para você sair de etanol, aqui que é o nosso inicial, para chegar até butanol. Tem uma miríade de possíveis rotas, e isso aqui é uma delas só, propondo a rota pelo aldol. A gente observou que essa rota do aldol ela é a seguida para temperaturas acima de 400 graus Celsius. E uma outra rota abaixo de 400 graus Celsius, mas não é a ideia do trabalho debater esses diferentes tipos de rota, mas mostrar a capacidade da ferramenta. Então eu vou estratificar eu vou fatiar essas etapas todas para explicar de uma maneira um pouco mais ilustrada como é que isso é feito. A primeira parte é justamente a formação dos acetaldeídos, na verdade, né? Que eu falei com vocês, o etanol ele vai ser desidrogenado, acetaldeído. Observem que aqui já tem uma carinha um pouco mais familiar, já propondo também a diferença das coordenações e os diferentes sítios atômicos que a gente está trabalhando aqui. Tentem observar isso como se fosse aquela quina. Aqui é a ponta da quina, e aqui é a parte de baixo da quina, aqui é a parte de cima da quina. E aí o etanol, na verdade, ele vai se absorver, vai formar, observem como ele tem reatividade diferente, observem de novo como a parte de baixo da quina... Só um instantinho. Desculpem. Observem como a parte de baixo da quina, novamente, foi capaz de abstrair o hidrogênio, ao passo que a parte de cima não foi capaz. De novo, aquele resultado que a gente observou originalmente na nossa simulação está aqui ainda. Observem como ele está aqui ainda. Depois, nesse segundo estado de transição, a proposição de abstração, sim, agora sim, desse cara, lembrando que a gente está trabalhando com temperaturas 400 graus Celsius, então vai haver essa abstração. E, por fim, a formação de fato dos aldeídos vicinais. Observem como tem uma formação de novo. Tem formações diferentes. Esse cara da esquerda ele tá ligado à superfície catalítica de maneira bidentada, ao passo que o da direita está só de maneira monodentada. Então, de novo, mostra a importância de um sítio catalítico bastante específico para a promoção desse tipo de reação. Notem de novo, são espécies semelhantes de etanol que, dependendo de onde é que ele está interagindo com a superfície, vai se comportar de uma maneira diferente. Isso fica bastante evidente no próximo passo, que é justamente a formação, o prosseguimento da reação de acoplamento. Primeiro a gente forma um aldol, forma um enol. Observem como o sol da esquerda novamente vai formar o enol, porque esse cara é capaz de abstrair o hidrogênio. Esse enol vai fazer um ataque nucleofílico ao aldeído vicinal, e aí sim aqui é onde está o dinheiro, né? Aqui onde está o crescimento da cadeia carbônica. A gente passa de um C2, de duas moléculas de C2 para uma molécula com C4, formação de digamos assim, um aldox, né, digamos assim, porque ele não está hidrogenado, a hidroxila não tá hidrogenada, ela está abstraída, mas aqui sim tem uma grande afinidade com o caminho da química de Gerber, digamos assim. E em seguida, esse aldol aí sim vai sofrer uma sequência de hidrogenações e desidratações para formar, por exemplo, aqui crotonaldeído, e depois vai formar um crotoxiálcool, na verdade, que não é um álcool propriamente dito, porque, de novo, essa espécie não está protonada, né? Observem que ele está faltando o hidrogênio, aqui da hidroxila, então temos um crotoxiálcool, digamos assim, com a insaturação do carbono 2. E aí, por fim, a gente tem essa parte mais complexa do nosso diagrama de energia potencial, que na verdade não é nada assustador, porque a grande parte dessas etapas aqui são justamente algumas propostas de simples rotações moleculares e digamos assim, adequações geométricas para a formação de intermediários que sejam mais propensos às etapas finais, justamente de hidrogenação. E aí, enfim, tem um mecanismo que a gente chama de hidrogenação
direta desses caras, que a gente usa um etanol de sacrifício, digamos assim, esse cara da direita, e esse cara vai ser convertido a acetaldeído no final, e aí sim a gente mostra a formação do butanol, mas, de novo, essas etapas aqui, elas simplesmente são adequações da superfície e dos intermediários para você conseguir fazer as reações mais viáveis, mais energeticamente favoráveis de hidrogenação, sobretudo, e de desidratação. Então, observe que a gente resumiu esses caras em 9 etapas e a gente vai ver mais na frente como é que isso pode ser validado. Muito bem. Henrique, você falou comigo um monte de cálculo, um monte de coisa bonita, um monte de equação, um monte de número, um monte de nomenclatura grega. E daí? Funciona? Aí eu vou buscar, na verdade, no passado, 2 falas. Esse cara é o senhor George Box, que talvez seja o pai da estatística aplicada à estimação de parâmetro e planejamento de experimento, que ele diz que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E também pescar a fala do senhor Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, por sua teoria eletrodinâmica. E ele diz o seguinte: não faz nenhuma diferença o quão bonita a sua hipótese é, não faz nenhuma diferença o quão inteligente você é, quem fez a hipótese ou qual é o nome. Se ela discorda do experimento, ou seja, se a sua hipótese discorda do experimento, ela está errada e não tem mais o que falar sobre isso. Ou seja, o que Feynman não diz, o que Box não diz, é o seguinte: você precisa ver se a natureza está falando que a sua hipótese é correta. Você precisa ver se a natureza corrobora o que você está fazendo. E é justamente isso que a gente fez. Fomos ao laboratório. Aqui, por exemplo, são o que a gente esperava dos cálculos de DFT para a energia de adsorção, tanto para o monômero quanto para o dímero. Efetuamos experimentos de microcalorimetria de adsorção de etanol nos nossos materiais de óxido de magnésio. E observem como há uma boa correspondência nos valores. Aqui há uma precisão, se a gente observar tanto a imprecisão experimental quanto a imprecisão do cálculo, na verdade, tem uma precisão quase química, na verdade, aqui entre os valores calculados e os valores obtidos, de maneira que a gente tem uma excelente correspondência num primeiro momento entre o que a gente calculou e o que a gente viu que a natureza nos diz. E também, atacando a parte da modelagem, isso aqui foi um modelo que a gente obteve tanto pelos resultados de DFT quanto pelos resultados de infravermelho, uma abordagem clássica, a LHHW, ou seja, Langmuir, Huggen, Hinshelwood, Watson, oriunda, na verdade, de um procedimento de estimação de parâmetros baseada numa filosofia de planejamento sequencial de experimentos. A gente observa que, estimando esses parâmetros alfa e beta de uma maneira com bastante precisão, a gente consegue adequar, sim, o modelo é a linha contínua, ao passo que os pontinhos com as barras de erro são os pontos experimentais coletados. A gente consegue, na verdade, ter uma validez estatística desse modelo para as condições que a gente testou, ou seja, 400 graus Celsius, 1,1 atm de pressão total e uma faixa de etanol, de pressão parcial de etanol de 0 a 20 kPa. Então, a partir do modelo que a gente consegue propor, que na verdade seria aplicado a essas 9 etapas, né? As simplificações que a gente aprende lá nas disciplinas mais fundamentais de catálise e de cinética. Partindo desse modelo, que foi baseado em hipóteses quanto-mecânicas e hipóteses sugeridas pelos nossos resultados espectroscópicos, por uma abordagem clássica, a gente consegue observar que a natureza fala: vocês podem ter razão. Aparentemente, o modelo que vocês propuseram, ele consegue descrever com algum sucesso os resultados experimentais que vocês obtiveram. Parece que a natureza está dando o thumbs up dela para a gente conseguir prosseguir nos nossos trabalhos. E aí vamos finalizar por aqui. Queria deixar algumas mensagens, uns take-home messages para a gente, fechando o nosso debate. Deixar claro para vocês que o DFT não é algo de outro mundo, ele simplesmente é uma ferramenta de simplificação de um problema que seria, de outra maneira, impossível de ser solucionável. Lembra-se, são as 23 mil dimensões daquele cluster de platina com 100 átomos. Os efeitos importam, lembre-se disso, né? Os futuros colegas que vão trabalhar com catálise ou com algum tipo de material sólido, lembre-se que os efeitos importam, e também agora a gente mostrou que o posicionamento atômico, ou seja, a reatividade, também importa, ou seja, sempre tenham em mente que isso pode ser a causa de um comportamento que você julgava a priori anômalo. E também mostra como uma abordagem híbrida, né, teórica, experimental, ela é bastante adequada para desenvolver alguns modelos que sejam corroborados por hipóteses fundamentais, de novo, vindo lá da mecânica quântica e de resultados experimentais em termos espectroscópicos, e aí sim a gente pode voltar ao problema inicial, o problema econômico, e a gente consegue, a partir dessas ideias, a partir dessas conclusões, projetar tanto catalisadores quanto processos químicos que sejam melhores, mais rentáveis, e aí atacar aquele problema econômico de deixar
os biocombustíveis rentáveis para chegar no consumidor final a um preço que seja competitivo com as rotas petroquímicas, certo? E aí eu fechando com essa imagem maravilhosa, que é, digamos assim, o ciclo catalítico bastante pitoresco, né, digamos assim, bastante didático, saindo da superfície da nossa quina de etanol, quina de etanol não, a nossa quina de óxido de magnésio, com todas as etapas que eu narrei para vocês, e mostra como é que o ciclo catalítico, passando por intermediários, por etapas de hidrogenação, por etapas de desidratação, como é que ele consegue voltar, a nossa proposta volta para o sítio limpo, digamos assim, para o sítio liberado, fechando o ciclo catalítico que consome 2 de etanol e forma butanol no seu final. Gostaria de agradecer à CAPES e ao CNPq pelo financiamento do trabalho, novamente deixar o jabá aqui da Escola Piloto, assistam aos cursos, acessem, prestigiem a Escola Piloto, é uma iniciativa muito legal que eu tenho o prazer de participar já há algum tempo, e agora, de novo, com um convite muito, muito gentil da Ellen e do Fábio. Vamos consumir os nossos cursos da Escola Piloto, são muito legais. Deixar aqui também o site do Nucast, para quem tiver mais interesse, de olhar mais um pouquinho o nosso grupo. Também a Universidade da Virgínia, por ter me recebido, o professor Robert Davis, e ao NACAD, que é o Núcleo Avançado de Computação de Alto Desempenho da COP, ou seja, o supercomputador sem o qual eu não teria estrutura para fazer esse monte de conta. E, pessoalmente, agradecer a Naomi Miyake e ao professor Robert Davis, lá na Virgínia, que me ajudaram na condução dos trabalhos experimentais, tanto do infravermelho quanto das coletas dos dados cinéticos, ao doutor Eugênio e ao professor Fábio, por serem meus parceiros nessa empreitada. E, por fim, eu vou agradecer a todos que estão por aqui, deixar vocês com algumas imagens outonais da Virgínia, com suas cores bastante bonitas. Agradecer e desejar uma excelente semana a todos nesses tempos um pouco estranhos. Tomara que essas cores bonitas inspirem-nos, não é mesmo?